Quando entra no Sublime, Bernard vê tudo. Desde a memória base, o princípio fundamental de Arnold, onde toda a personalidade do indivíduo se agarra, ele vê o parque, seu massacre e quase viu a morte do Arnold em si, já que essa cena é uma referência ao momento em que o Arnold morreu. Ele viu o mundo real e passa a ficar nele, porque é isso que interessa. Ele quer salvá-lo, ou pelo menos a humanidade. Como a Ketcheta diz, Bernard não consegue evoluir. Ele sempre olhará o passado. Ele diz que Bernard ama os humanos, que isso é irracional e que é uma falha rara nos que são como eles. Aqui está claro que o Sublime e a infinidade de mundos que os anfitriões podem criar, a infinidade de variáveis da realidade e universos que eles podem prever e determinar, faz com que as inteligências artificiais se tornem ainda mais capazes de evoluir. A Ketcheta claramente evoluiu. Podemos esperar o mesmo dos demais. Bernard teve a opção de ficar no Sublime e escolher um mundo em que pode viver feliz para sempre, mas em vez disso, ele optou por dar uma chance à humanidade ou o que sobrar dela. Se ele não tivesse escolhido isso, Dolores talvez nunca chegaria no Sublime. É interessante como todas as escolhas que Bernard faz são um reflexo dos próprios erros que Arnold cometia no passado. Lembre-se que Dolores fez ele igual ao Arnold, mas mudou apenas um aspecto. Afinal, Arnold não sobreviveu. Então Dolores percebeu que não deveria recriá-lo de forma perfeita. Ela deveria deixar uma falha nele. Essa mesma falha rara da qual o Ketcheta se refere. A ideia de que o Bernard tem a capacidade de não desistir do que ama. Arnold, de muitas formas, desistiu. Porém, as mesmas escolhas de Bernard é o que faz com que ele termine morto. Assim como o Arnold acabou terminando, por exemplo. De muitas formas, Bernard é o paradoxo da série. Como a própria Frank diz, tudo o que Maeve e Caleb fizeram a trouxeram onde ela está agora. É por isso que Caleb seria o escolhido dos humanos, e por isso agora Bernard insiste que a chave para salvar a humanidade está com a Frank. É quase como se a previsão de Salomão estivesse certa. Então meio que seria essa a variável da qual o Bernard perseguiu. Ele só teve que ajustá-la quando voltou à vida real. Sem as máquinas da Insight na vida real, não tinha como saber se a narrativa caminhava para o mesmo meio previsto. Mas felizmente existe o Sublime, porque dentro dele Bernard encontrou um caminho. Quando está no Sublime, Bernard diz a Maeve que pode haver uma chance para alguns. Ele poderia encontrar ela no mundo real e upar a mente dela para o Sublime. Se ele fez uma cópia de Frank, ele também poderia ter feito uma cópia para Maeve. Aliás, eu até argumento que a verdadeira Maeve nem chegou a acordar. Eu suspeito que o Bernard pode ter upado a consciência dela no Sublime e acordado uma cópia dela que ele fez no mundo real. Como ele já sabia que tudo isso iria acontecer, ele teria feito uma cópia dela para cumprir o destino que ele já havia predestinado. Isso seria uma forma de enganar a morte. A razão de eu acreditar nisso é pela promessa que Bernard fez a outra versão dela, que faria com que a versão original dela tivesse uma chance de reencontrar sua filha. Ele teve que prometer isso na simulação. Ele responde que sim, dizendo que vai fazer, apesar da cara dele não estar muito convincente. Agora, se eu fosse cumprir uma promessa, era isso que eu faria, porque isso não vai mudar em nada a linha do tempo da realidade. Afinal, uma cópia dela é exatamente a mesma Maeve. Ela vai fazer exatamente o que a Maeve primária faria. As cópias sempre vão ser idênticas às versões atuais. É realmente zero de diferença. Exatamente por isso, mesmo que se Maeve não foi upada no Sublime, Dolores pode facilmente recriá-la, assim como pode recriar Bernard e todos do parque e todos os humanos que leu o algoritmo, porque todos serão cópias idênticas. Porque, novamente, se você não consegue notar a diferença, isso importa? Como eu disse lá no meu primeiro vídeo da complexidade de Westworld, se você for tão teórico quanto eu, vai perceber que se trata da cobra mordendo sua própria cauda.